Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Quero falar do Centro Universitário UniNovaFap, que em parceria com a Fundação Getúlio Vargas está ofertando os cursos de MBA em Gestão Empresarial e Gerenciamento de Projetos. Para fazer sua inscrição e mais informações, acesse o nosso site www.uninovafap.edu.br. Vem fazer parte dessa família que eu conheço muito bem. Agora ficou mais fácil ter uma formação superior. Estude em qualquer tempo e lugar com o UniNovaFap Virtual. Faça uma graduação à distância, administração, tecnólogo em gestão de RH ou serviço social, com a mesma qualidade do ensino presencial. Inscrições abertas. A seleção será por prova agendada ou nota do Enem. Para mais informações, acesse o site UniNovaFap Virtual, a qualquer tempo e lugar. E agora, Pedro, nós vamos direto ao nosso quadro de entrevistas com o repórter Julimar Silva, que recebe hoje o Jurandir Porto, jurista, e ele vai falar um pouco sobre a constitucionalidade da PEC 171. Ele é polêmico e vai fazer uma análise desse contexto, onde os adolescentes cometem crimes, e fala tudo já para o repórter Julimar Silva. Kátia Rodrigues e Pedro Borges, hoje no nosso quadro de entrevistas nós recebemos o Dr. Jurandir Porto, um jurista que é renomado em Teresina e que entende muito bem dessa questão da redução da maioridade penal, uma PEC que está em discussão na Câmara dos Deputados. Dr. Jurandir, a constitucionalidade nessa discussão, ela é considerada uma cláusula pétrea ou não? Qual é o entendimento? Não é absolutamente e nem pode ser considerada uma cláusula pétrea. A imputabilidade ou inimputabilidade não é atributo constitucional de direitos e garantias. A questão da imputabilidade penal diz respeito à capacidade da pessoa de compreender o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, é de se perguntar, um jovem de 16 anos, quando mata, sabe que comete um crime? Quando rouba, sabe que está cometendo um delito? E tanto que sabe porque foge. Quando furta, sabe que comete um delito? É claro que sabe que comete um delito. Então ele tem consciência de que está cometendo um fato criminoso e socialmente danoso, perigoso, que não convém. Esta consciência dele é que determina a imputabilidade penal, porque não é certo que uma pessoa se esquive de responsabilidade penal sabendo que pode delinquir, que não sofre pena alguma. Isso nada tem a ver com cláusula pétrea. São cláusulas pétreas. O direito à liberdade de ir e vir, o direito ao sigilo da correspondência, o direito da pessoa não ter violado o seu domicílio. São direitos que não podem ser mudados nunca. São pétreos. Neste caso, o senhor acredita que há condições de haver a discussão para a redução da maioridade penal? Isso é matéria própria da legislação ordinária. Não há nenhuma interferência, não viola as cláusulas pétreas dos direitos e garantias individuais estabelecidas na Constituição Federal. Doutor Jurandir, agora nós estamos também diante de uma situação em que, inclusive, o Conselho Tutelar diz que o Estado estaria se eximindo da sua responsabilidade em garantir as políticas públicas. O senhor entende também dessa maneira? Não, de modo nenhum. Acho isso uma bobagem, uma tolice. O Estado se exime de muitos deveres e obrigações para com o cidadão. O que o Estado não pode é dizer que ele, Estado, fabrica criminosos porque não os educa. E nem todos os jovens pobres são criminosos. Numa favela, menos de 10% ingressa na criminalidade.
eu não posso concordar que o estado de pobreza, ou a dificuldade de aprender, ou porque a mãe não leva à escola, porque a mãe quer levar, mas o menino foge da escola, que isto lhe garante o direito de matar e não ser punido, de roubar e não ser punido. Nós estamos, então, diante de uma situação muito delicada. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente no que se sustenta, ou seja, é possível, então, estabelecer esses limites, é necessário esses limites, porque, assim, uma sociedade sem os limites, a gente percebe que ela se transforma num caos também. É claro. Se nós fizéssemos uma enquete nacional perguntando se a sociedade quer a redução da imputabilidade penal, ninguém tem dúvida que a resposta seria quase que unânime. 90% da população brasileira quer isto. Então, há que se respeitar a opinião pública, o desejo do povo. Haverá uma redução da criminalidade, porque aí esse jovem que acha que pode matar e que nada lhe acontece, ele vai se refrear mais um pouco. E se não se refrear, ele será levado ao mesmo destino que tem as pessoas que cometem o delito, porque veja isso do ponto de vista da vítima. O motorista em São Paulo me contou que viu um grupo de meninos matando um velho durante o dia. E depois ficaram rindo de um detalhe, do modo como o velho caiu. O jovem delinquente é muito mais perigoso do que o adulto, é perverso, não tem pena de ninguém, é uma capacidade criminosa inusitada. O Estado, então, teria condições, uma vez aprovada essa PEC, uma vez ela passando e sancionada, então, a redução para 16 anos. O Estado tem condições de fazer com que esse jovem retorne à sociedade ressocializado? O Estado brasileiro não ressocializa ninguém. É um erro, porque nós não temos penitenciárias no modelo estabelecido pela lei. Há depósito de pessoas. Nós não ressocializamos. Isso é uma outra questão. O que fazer diante disso? Punir. Punir. Nós estamos num beco em que a única saída é realmente punir com a pena. Nós temos leis, falta então, nesse caso, a certeza da pena, seria isso? A pessoa só não comete crime se temer a lei. Se não temer a lei, ela sente a vontade para cometer crime. Aí sua vida fica em risco, a vida dele, a vida de todos, porque aquela pessoa não tem medo de matar, de ferir, de roubar, de assaltar. Ela não tem medo, porque nada lhe acontecerá. Qual o recado que fica, doutor Jurandir, para a sociedade nessa discussão em que o adolescente ele é colocado no centro da questão, infrator? A sociedade deve se convencer, refletir e verificar que a periculosidade de um menino sem a menor formação moral, espiritual, religiosa, a periculosidade dele conduz à morte de muitas pessoas inocentes. E essas pessoas inocentes que serão assassinadas por grupos de meninos, essas pessoas, as famílias, não verá nenhuma resposta do Estado. O fato de menino matar, roubar, não é uma brincadeira. Vê-se todo dia. Então, o Estado tem que dar uma resposta efetiva e severa. Ok, muito obrigado. Falei então com o jurista Jurandir Porto, que
Inclusive, eu agradeço mais uma vez aqui a disponibilidade por ter recebido a nossa reportagem. Voltamos com você, Kátia Rodrigues e Pedro Borges. Obrigado ao Julimar Silva e um abraço especial também ao grande jurista aí, Jurandir Porto. E novamente quero falar do Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, que acompanha você sempre nos melhores momentos da sua vida. Mas para isso, Pedro, é preciso a prevenção. E tecnologia, bom atendimento. Lá, todo o corpo médico é top. Pense em povo que estuda, povo que vai lá fora, vai nos Estados Unidos, vai em São Paulo, seminários, enfim, trazem as novas tecnologias lá para dentro do Hospital Francisco Vilar. Exatamente. Então, olha, Kátia, agora vamos conhecer o seguinte. Uma escola, vamos conhecer um projeto, na verdade, que faz todo um envolvimento entre os adolescentes e eles jamais pensam em ir direto para o mundo do crime. Muito pelo contrário, Kátia. Lá eles têm amor, carinho e cidadania. Estamos falando, Pedro, da Casa Meio Norte, como você falou, uma pedagogia do amor que invadiu famílias e uma comunidade. Mas tudo isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo.